Olá, pessoal. Agora são 11 horas e 1 minuto do dia 24/6/2020. Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e estamos de volta depois de quase uma semana, né? Mas foi por um motivo, né? Eu estava focado aqui na revisão de um material e eu concluí essa revisão e agora dá para focar mais e fazer pelo menos 2 vídeos por dia, né? Como é a meta aqui desse canal, né? E aqui, né, nesse retorno, eu queria falar de uma segunda estratégia para a série Brecando o Caos. Brecando o Caos, né? Eu tinha feito um episódio já faz uns 10 dias que eu tinha falado sobre a estratégia do desmascaramento crítico. Ao final desse vídeo aqui, eu vou colocar já, você vai ter o acesso direto para poder assistir aquele vídeo também, né? Também está aqui na descrição. É o seguinte, o que são essas estratégias? É para poder combater a ação do sectarismo político nas redes sociais. O desmascaramento crítico, como a gente falou, envolve, então, falar as coisas para o público como elas são, em termos de conflitos de interesses, e não por aquela análise paternalista, falando, não, é um doidinho, não sabe o que faz, será que ele não entendeu ainda? Esses papos aí que você trata um conflito de interesses como se fosse um conflito de entendimento, né? Isso é desmascaramento crítico, você usar a lógica do conflito de interesses. Então você tem que mostrar por que é que alguém está fazendo o truque. Qual é o truque? E não ficar dando conselho, você não está aconselhando ninguém. Né? Então é importante isso. A segunda, o choque de realidade, ela é focada também não só na liderança, né, como também nos seus auxiliares e nos seus devotos, em parte deles, especialmente os mais arrogantes. Vamos só pensar, todo grupo sectário, tá, ele tem tanto o seu líder, quando ele tem os seus auxiliares, que eles não necessariamente acreditam naquilo que o líder ele está propondo. O ideal é que não acreditem, o ideal é que sejam sádicos, psicopatas e estejam dispostos a mentir, né? E numa terceira camada, que é a maioria, são os devotos, que são os que acreditam de verdade. E às vezes tem uma turma assim, né, que vem na linha lateral, né, que são também, às vezes, auxiliares de ocasião. Por exemplo, se você pegar hoje, você tem os olavistas, né, que são sectários, e você tem os guedistas, que hoje estão fazendo o papel de puxa-saco. Então, eles também, alguns dos influencers guedistas, são auxiliares dessa lógica sectária, desse comportamento sectário. E vão ter também os devotos aqui embaixo. Bom, até aí tudo bem, né? Mas é sempre tem que ter em mente que você tem esta cadeia. Um líder, os auxiliares e os devotos. Então sempre vai ter alguém que está se dando bem, você tem aqueles que auxiliam esses líderes, e você tem a maior quantidade aqui embaixo, que são as pessoas que acreditam de verdade, tá? Entre esses que acreditam de verdade, você tem alguns que são radicais ao extremo e tem alguns que não são tão radicais, mas eles vão aos poucos se deixando seduzir, porque é uma estrutura contínua de recrutamento e manutenção e criar um falso senso de pertencimento, tá? Isso aí começa a partir do falso elitismo. Então eles têm que se sentir parte de uma elite, mas não pode ser parte de uma elite. Porque se eles forem parte de uma elite, de fato, eles vão descobrir o embuste. E eles não podem. Então, por exemplo, você vai chamar as pessoas para ser membros de uma alta cultura. Mas não pode ser uma alta cultura, porque senão as pessoas vão descobrir que aquilo não é realmente uma alta cultura. Então você vai dizer, por exemplo, que a pessoa ela é parte de uma elite de eleitos para salvar o mundo. Tá, não tem nada de eleito para salvar o mundo, não vai ter salvação de mundo, mas ela tem que se sentir assim. E aí ela tem o senso de pertencimento. Eles vão criar medo, ódio, ressentimento contra o mundo exterior para poder dizer que este mundo não quer que você seja salvo e que você tenha a verdadeira resposta, né? E isso leva à seguinte situação. Existem alguns estágios nesse recrutamento, né? Então, primeiro é fazer a pessoa se sentir parte de uma elite. Mas aos poucos, o discurso extremista tem que ser adicionado dia após dia para que a pessoa ela se desconecte do mundo exterior, para que ela não ouça mais outras fontes. Por isso que eles inserem na mente dessas pessoas muita pseudociência, muito anti-intelectualismo, muita teoria da conspiração. Eles precisam disso. Então, quanto mais teoria da conspiração, quanto mais realidade paralela, quanto maior o nível de pós-verdade,
melhor para a liderança, porque essas pessoas que estão abaixo vão estar distanciadas do mundo exterior, que é esse exatamente o objetivo, né? E aí, elas vão ter que, para manter esse senso de pertencimento, começar a emular o comportamento desses líderes. Então, eles vão ter que começar a agir de uma maneira pedante. Então, eles vão começar a agir diante do mundo ridicularizando quem está fora agora. É um grupo de pertencimento. Nunca se esqueça, todo grupo sectário é um grupo de pertencimento. Então, eles vão, ao mesmo tempo que eles começam a agir de uma maneira vulgar, baixa, porque eles precisam estar isolados do mundo pelo comportamento antissocial, eles precisam agir de uma maneira pedante. Então, quanto mais baixo é o comportamento das pessoas, mais arrogantes elas vão ter que ser para impor. Eles têm que dizer para as pessoas do próprio grupo que esta é a verdadeira norma. Esses são aqueles que estão ali, é uma elite desta civilização, e assim sucessivamente. Então, essas pessoas elas vão sair para o mundo exterior e vão agir de uma maneira arrogante e pedante. E aí, o que é a estratégia, então, do choque de realidade? Tirar essas pessoas do pedestal. Simples assim, tirar essas pessoas do pedestal. E esse é um erro mortal que eu tenho visto que, especialmente da direita democrática, não fazem. Eles deixam essas pessoas ainda no pedestal. O que é ficar no pedestal, gente? É simples, eu vou dar um exemplo. Quando teve aquela seita no México, os narcos satânicos, e eles faziam rituais satânicos, e eles se sentiam parte agora daqueles que tinham poderes especiais e podiam até escapar de balas, eles tinham então essa noção e isso os deixava cada vez mais arrogantes, então cada vez mais dispostos a praticar sacrifícios humanos. Então eles agiam de uma maneira intimidatória, afrontadora perante o mundo exterior. Geralmente quem faz isso são os líderes, mas aos poucos as pessoas embaixo, os devotos, eles vão acreditando. E é assim que o jogo funciona. A seita, foi em 1º de abril de 1989, um sujeito chamado Serafim, que ele é um dos discípulos da seita, ele passou por um comando numa estrada, na cidade, inclusive, chama-se Matamoros. Ele passou por esse comando e aí a polícia o seguiu até um rancho chamado Santa Helena, que eles faziam cultivo de drogas, né, nesse rancho. Só que eles não invadiram o rancho logo de primeira, eles esperaram alguns dias. 8 dias depois, eles viram que é melhor e eles invadiram, fizeram uma emboscada no rancho, prenderam esse Serafim, o dono do rancho, e aí começou-se a desbaratar então a seita. Eles tinham matado 20 pessoas até então, né? E aí o Serafim ele foi levado para a delegacia. Quando ele foi levado para a delegacia, ele falou o seguinte, com toda arrogância ele falava, né? Não adianta que vocês não podem nos prender. Vocês não podem nos deixar aqui. Porque as forças das trevas vão nos salvar. Então vocês vão pagar por isso que estão fazendo. Então eles ficaram com aquela pose arrogante, né? Aquele jeito assim, não, quem são vocês, né? Perante o meu mestre, as forças das trevas vão nos tirar daqui, e aí? Vocês, como é que vocês vão ficar? Eles agem assim. Só que aí então, um dos policiais falou, demorou para tirar da cabeça deles que não ia ter força das trevas que fosse os salvar, e eles não estavam protegidos de balas. O líder da seita, Adolfo Constanzo, ele acabou morrendo passados 50 dias depois disso aí. Inclusive, ele morreu, pediu para que um companheiro dele o matasse num cerco da polícia. A grande verdade é que aquela promessa de que eles seriam protegidos por balas era uma mentira, né? E todo o grupo sectário vai ser deste jeito. Deste jeito. E é por isso que eles agem dessa maneira pedante e arrogante em público. Vocês observam como ficam esses perfis vaporwaves nas redes sociais, né? A arrogância deles. Isso tem que ser quebrado. O sujeito veio no seu ambiente, agiu de forma arrogante, ele tem que ser desmascarado. Primeiro tem que ser tirado do pedestal. Geralmente ele está mentindo. Ele vai falar que ele é uma alta cultura quando ele não é. Ele vai dizer que ele sempre vai vencer quando não vai. Ele vai falar que todos vão ficar com medo dele quando não é verdade. Isso tem que ser desmascarado. Mas não é só levar na piadinha. E aí você vê também, às vezes, não só a questão de poder, mas a questão da pureza, demanda pela pureza. Eu tenho a verdade final. Vocês são todos oportunistas. Eles começam a dizer que todo mundo que não segue o líder deles é oportunista. Um exemplo claro tem visto, a gente tem observado nos últimos dias
essas brigas aí entre o MBL e o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino, ele faz o quê? Ele faz só essa pose. É pose o dia todo. Eu tenho caráter, e quem tem contra mim não tem caráter. Quem não está a favor do meu líder é porque não tem caráter e é oportunista. E fica o dia inteiro com esta pose de extrema arrogância. Eu vejo que o MBL ele falha terrivelmente quando ele simplesmente fica na piadinha, no meme. Ele não tira a pessoa do pedestal. Tem que tirar essas pessoas do pedestal. É mentira que o sujeito ele por exemplo, a pessoa que não tem interesses e os outros são oportunistas. Observem como essas pessoas começam a ficar. Fala o seguinte: você porque quer o poder. Você está contra o meu líder porque quer o poder. E ele não. Então, o líder dele não quer o poder? As pessoas que ele defende não querem o poder? Não, aí não pode, porque eles aí estão acima das pessoas normais. Então, essa pose, esse falso elitismo, ele é constante e ele é doentio. Então, sempre tem que quebrar. Não pode deixar esse falso elitismo ser propagado em público. Se fosse questão de uma seita fechada, aí a coisa mudaria. Porque as pessoas ficam dentro de uma fazendinha dizendo: nós somos ungidos, não tem ninguém próximo a gente, a humanidade ela vai depende da gente. É tudo papo furado. Mas você não pode entrar na fazendinha e forçá-los. Ó, caiam na realidade. Você não pode fazer isso. Agora, se você sai nas redes sociais fazendo isso, você tem que ser quebrado. É isso que é o choque da realidade. Você tem que quebrar essas pessoas. Quebrar essa pose, essa falsa pose. Detalhe, eu não falei que o Constantino ele é parte de uma seita. O que eu digo é que para se adequar a esse ambiente, aonde eles precisam bajular líderes que são endossados por uma seita, eles acabam adotando comportamentos sectários. A gente está observando que o Constantino está indo por esse caminho. E a gente observa que o MBL, quando responde, ele acha que responde de uma maneira adequadamente forte, mas não o tira do pedestal. Então você não respondeu. Você pensa que você está respondendo, mas você não está respondendo. Você não está impedindo que ele use o falso elitismo para poder instilar esse falso elitismo nos adeptos deles. Então, novamente, você já está entrando no jogo, você está dando um espaço desnecessário. Essas pessoas que chegam com esta pose, com esse nível de extremismo, elas não estão debatendo com vocês, elas estão pisando em vocês até o nível que vocês aguentam. Então, por isso que hoje a direita democrática não pode mais ser respeitada. E agora até guedistas descobriram que vale a pena sair botando dedo na cara, falando: quem não está a favor do meu líder é oportunista. Isso é o quê? Isso é gente que não sofreu choque de realidade. Tem que dizer na cara deles: eu não devo satisfação nenhuma para você, não devo satisfação nenhuma para o seu líder, você é um bosta, você não tem moral para falar em termos de oportunismo. Oportunista é você, que muda de discurso do jeito que muda de cueca, mentiu pra gente quando ficava anos atrás lutando com a gente. Antes era, não, impeachment não é golpe, não, quando era contra Dilma. Aí agora, quando é contra o Bolsonaro, agora impeachment é golpe. Muda discurso em todas as questões. E ainda vem fazer pose de que, não, olha, eu que tenho caráter e quem é contra mim não tem. E quem é contra o meu líder é o quê? É uma pessoa oportunista. Gente, e de vocês, aí que eu falo pro pessoal da direita democrática, e vocês deixam, você está dando espaço indevido para eles. Você tem que tirar do pedestal. Então, é por isso que você chega, por exemplo, em debates, o sujeito acaba fazendo pose. Não, a gente é alta cultura, alta civilização, que não sei o quê. Não, você não é alta cultura. Pare de mentir. Você está mentindo, que está enrolando a gente. Tem que te falar de uma maneira, assim, clara, né? E, claro, as pessoas, quando elas começarem a fazer os ataques em bando, elas não vão querer admitir isso. Porque isso seria, para essas pessoas, a volta delas a uma realidade, onde elas não são pessoas membros de uma falsa elite. Eu também não estou dizendo que pessoas tipo Constantino da vida, essas pessoas, elas acreditam que são membros de uma falsa elite. Não, eles fingem, eles fazem o teatro, mas eles precisam que os seus leitores se sintam parte de uma falsa elite. Então, por isso que eles sempre vão fazer esses julgamentos aonde eles são a palmatória do mundo. Não é mais um julgamento de uma questão moral ou outra, não. Quem não concorda comigo é um oportunista. Quem não concorda comigo é porque não tem a mente, não sabe controlar a própria mente. Quem não seguiu o meu líder é porque tem ressentimento. Quer dizer, então você nunca pode ter uma justificativa para poder não concordar com eles. É isso que eles querem dizer, porque a elite são eles.
Mas esse senso de falsilitismo não pode ficar prosperando assim de uma maneira tão fácil. E é esse o grande erro, é um erro de morte. As pessoas acham, é doidinho, é doidinho. Também pela mania do paternalismo, né? Mas aí é aquilo que eu já falei no episódio anterior, né? Você tem que usar o desmascaramento crítico. Agora, não pode deixar o sujeito fazer a pose indevida. Você não pode deixar um sujeito ficar pagando de feroz quando ele não é. Porque isso é propaganda para ele. O seu espaço é propaganda para ele. E o detalhe é que, como eles vão se afastando do mundo, eles vão se isolando do mundo, eles não vão respeitando as pessoas. Então, eles vão olhar o seu espaço, né, como palanque para eles. Aliás, uma dica, tá? Quando você tem esse jogo sectário, que a gente sabe que a direita democrática, por exemplo, eu falo mais aqui da direita democrática, embora isso aqui, o conteúdo é voltado principalmente, né, para os setores democráticos em geral, e eu acho que mais fora da direita, porque a direita deixou muito esses jogos, especialmente esse jogo de falso elitismo, prosseguir. Então, eles perderam muito da autoestima. Muitas pessoas da direita democrática, elas podem nem serem sectárias, mas elas aceitaram que os sectários entrassem nos fóruns delas, nos perfis delas, e agissem com essa pose de falsilitismo, então elas perderam a autoestima, elas perderam capacidade de lutar, elas perderam capacidade de olhar para as questões de uma maneira adulta, inclusive, porque elas ficam, não sei o quê. Não pare, não deixem a pose, que é falsa desses caras, ser imposta para cima de vocês. Tá ficando, olha, hoje que eu vejo, tá dentro da direita, virou relação mórbida. A relação hoje entre um babador de ovo dos sectários, um sectário, um babador de ovo dos sectários, e a direita democrática, é uma relação mórbida. É uma relação abusiva. E a gente assiste do lado de fora com nojo. Só com nojo. Nessa ideia do choque de realidade, você não pode deixar o sectário ou o bajulador de sectário fazer a pose de que é membro de uma elite. Mas você também tem que pegar e encher o saco aqui desse pessoal que aceita. Parem de aceitar que esse cara faça a pose. O sujeito vem, não tem mais moral. O sectário que está apoiando extremistas não tem moral nenhuma para falar, por exemplo, de você é oportunista. Não, olha as incoerências de vocês, caso Queiroz e o ACF, o uso de cargos apadrinhado, centrão, você não tem mais moral para falar em oportunismo. Apoiava o governo, agora não apoia mais, é oportunista. Não, oportunista é você de ficar, né? Desde o começo. E aí expõe o oportunismo dessas pessoas, né? Mas tem que expor o oportunismo. Você é um oportunista, você vira folha, vira casaca, mente o tempo todo e vai mostrando, sabe? Não deixa, sabe? Então isso é você tirar dessas pessoas do pedestal, né? Isso você vai fazer para várias coisas, né? Por exemplo, o sujeito chega para mim e fala: você estava aqui com a gente e você nos traiu. Falaram assim para mim, eu falei assim, que moral vocês têm para falar isso? Vocês deviam ter agradecido pelo tempo que eu lutei, não por eu ter saído. Eu saí por nojo do que vocês se tornaram. Tá vendo? Ó, eu não deixo o pessoal ficar num pedestal imerecido. Eu não estou querendo falar que eu sou o melhor, o número um, que eu defendo a verdade suprema e quem é contra mim é todo mundo oportunista. Não é isso que eu estou dizendo. É eles que agem assim. Então, eles é que têm que ser tirados do pedestal. Não deixe esses caras no pedestal de jeito nenhum, porque ele é indevido. Vocês imaginam se fosse, por exemplo, a polícia lá de Matamoros, o pessoal acreditasse no Serafim. É verdade. Você tem os poderes das trevas mesmo. Não sei o que. Não, não é, não. Pra parar. Não tem essa de poderes das trevas. Você não tem, não. Essa proteção que você tem contra a base, isso não existe. Para de mentir. É assim, gente. Isso é choque de realidade. Então, em todas as questões, vocês observem, vocês podem acompanhar aqui a série Regras do Bolsonavismo, que tem 11 regras. Vocês vão ver que tem um pacote de truques. Para todos eles tem como quebrar. Teoria da conspiração é para ser exposta como é. O sujeito que está apresentando uma teoria da conspiração, ele não é alguém que
que tem uma teoria séria. Ele tem que ser mostrado. Pare de fingir que você tem teoria. Você está fazendo teatro aqui, né? Sempre que vier com pose, você tem que quebrar. Porque quanto mais pose de falso elitismo eles manifestam para cima de vocês, que são do mundo civilizado, e vocês não reagem, mais eles aumentam o poder de recrutamento deles. E quanto maior o poder de recrutamento, maior eles aumentam os quadros e mais eles vão para cima de vocês. É sempre assim e nunca vai mudar. A regra do sectarismo é básica. Beleza, gente? Não deixem esses caras num pedestal indevidamente. Sempre que o pessoal vier fazendo uma pose e ela for indevida, quebre essa pose. Tire o cara do pedestal e mostre com palavras duras que ele está mentindo, que ele está fingindo que é uma elite quando não é, que ele está fingindo que ele está acima dos interesses quando não está, que ele tem poderes especiais quando ele não tem, que ele é invencível quando não é. É isso que é aplicar o choque de realidade. Beleza, gente? Essa, então, é a segunda estratégia que eu acho que é fundamental. Sim, se você não aplicar choque de realidade nessas pessoas petulantes que aparecem para poder intimidar quando não podem, apresentar uma virtude que elas não têm, né, excessiva, que estão acima do julgamento quando não estão, que eles são a palmatória do mundo, quando eles deviam ter vergonha, tá de cabeça baixa pelo que eles estão fazendo, porque o comportamento deles sempre é baixo. Quando eles fazem isso e eles não são freados, eles pontuam. Quando você quebra a pose de falso elitismo deles, eles perdem. É simples assim. Isso se chama aplicar o choque de realidade. Tá? No próximo, eu quero falar sobre a dissuasão, que é extremamente relevante. Dissuasão é um ponto fundamental aqui de você lidar com esse tipo de gente. Porque eles não ligam, muitas vezes, para a própria imagem, porque eles estão num grupo que se isolou. E eles têm que apodrecer. Esse grupo vai apodrecendo dia após dia. O comportamento vai ficando mais baixo, mais vulgar. E ao mesmo tempo, quanto mais baixo, mais vulgar, mais pedantes eles têm que ficar diante do mundo, óbvio, né? Mas então, aí as pessoas não vão querer mais saber. Não tem problema, tá? Aí você também tem a estratégia da dissuasão, que vem junto. Aí isso nós vamos falar no próximo, beleza? Valeu, gente. Um abraço.